Irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Os irmãos sabem que não é de costume eu atrasar as lives, mas hoje nós atrasamos. Brincadeira, né? Toda live é um atraso. Só o rei. Mas deu certo aqui, o irmão João conseguiu, nós estamos com o irmão João. Hoje nós teremos uma live especial, se Deus quiser. Dessa feita é o irmão João, cooperador. E ele foi cooperador da Congregação Cristã no Brasil, em Cambé. Eu não lembro o bairro, mas ele vai falar para nós. E vamos ter esse momento aqui, ouvir a história do irmão João. E espero que os irmãos estejam animados. Graça e paz a todos, é bastante comentário já. Mas conforme a live vai discorrendo, eu vou olhando os comentários aqui. Irmão Dário, Deus abençoe pelo apoio ao canal, ao nosso trabalho. Graças a Deus pela tua vida aí, meu irmão. Tamo junto. Demais irmãos, uma alegria estar com vocês aqui nessa noite gelada de terça-feira. Creio que vai ser um momento agradável, uma live maravilhosa. E vamos lá, o João já está aqui, deu certo. Ele estava com um probleminha ali, mas já foi resolvido. Tamo junto. Aqui, o Jonathan já está falando. Ele foi cooperador no Jardim Vitória, em Cambé. Isso mesmo, irmão Jonathan, lembrei. Deixa eu chamar o irmão João aqui. Irmão João, graça e paz, meu querido, boa noite. É uma alegria estar com o irmão aí. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Caminho de Damasco. Graça e paz, irmão, boa noite. Estamos felizes também de ter essa oportunidade, né? Às vezes queremos falar e não temos essa oportunidade, né? Hoje acreditamos que vamos conversar um pouquinho. Para mim é uma alegria, irmão João. O meu canal aqui, ele tem propósito, o propósito dele é conversar com irmãos que estão nesse processo, que não é um processo fácil, eu e você passamos por esse processo, que é aquele processo onde nós conhecemos o Evangelho, né? E percebemos que tem algo muito errado com aquilo que nós acreditamos a vida inteira, pelo menos no meu caso, tudo aquilo que eu acreditei ao longo da minha vida, quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci as Escrituras, eu vi que eu tinha me enganado por 30 anos. E aí, meu irmão, começa um processo maravilhoso. Hoje nós vemos que é um processo maravilhoso, porque é a soberania de Deus nos levando a isso. Mas é um processo aí de sofrimento, nenhuma mudança é fácil. Então, meu canal, ele se dedica a ajudar esses irmãos que estão no processo de sair dessa denominação, congregação cristã, e, claro, buscar uma igreja bíblica. Eu só fico descansado, irmão João, quando alguém me fala, Fernando, eu estou numa igreja bíblica, numa igreja reformada e tal. Isso aí, para mim, é uma vitória muito grande, louvado seja Deus por isso. E é o caso do irmão, e por isso que eu estou aqui com o irmão, para o irmão contar essa história. E ao contar da sua história, muitas pessoas vão se identificar, né, e vai perceber. Hoje teve um irmão que falou assim para mim, Fernando, quando eu vi as suas lives e os irmãos que você trazia, eu vi que eu não era o único, eu achava que eu estava doido, mas eu vi que não, tem mais gente nesse processo. É mais ou menos assim, né, meu João? O meu canal é esse o objetivo, mas a coisa desenrola mais ou menos assim, né, meu João? Certo, irmão, tá certo, é isso mesmo. Deus tem propósito, né, irmão, de esclarecer no tempo certo, na época certa, aqueles que têm o desejo de buscar um conhecimento, não ficar estagnado, sempre buscar a luz da palavra de Deus. Exatamente. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, apesar do apóstolo Paulo ser um perseguidor de cristãos no tempo da sua ignorância, mas ele vai dizer em Gálatas, aprove Deus revelar o seu Filho em mim. Tudo tem um tempo, né? O apóstolo Paulo poderia se perguntar por que tanto tempo perseguindo o cristão no judaísmo, sem conhecer Cristo, mas no tempo de Deus, Deus revelou o seu Filho nele. Então, creio que todo esse tempo que nós ficamos na seita, apesar de nós sermos responsáveis por isso, na soberania de Deus, Deus, no seu tempo, revelou o seu evangelho a nós. E como foi com você, irmão João? Você nasceu na congregação cristã? Como é que foi
o seu primeiro contato com essa igreja? Como foi a sua vida dentro dessa instituição, meu irmão? Conta aí para nós. Irmãos, antes de me responder esta pergunta, eu quero só me posicionar, aqueles que estão ouvindo. O meu intento não é querer falar mal desse, mal daquele, ou qualquer coisa que venha denegrir alguém. Mas a palavra é a verdade, e a verdade ela tem que ser dita. E nós temos, talvez não podemos falar muito, porque senão vai prolongar muito. Então, o amor, ele é pregado desde o início. O amor incondicional. Gosto de falar esta palavra. O amor incondicional. Então, quando nós falamos, estamos reunidos aqui, nós não estamos para atacar ninguém. A nossa intenção é esclarecer os nossos irmãos, as pessoas, o perigo de estar com uma sensação que está agradando a Deus, ou está servindo a Deus, mas na realidade ele está debaixo de algo encoberto, o qual tira o direito dele de tomar um esclarecimento das Escrituras Sagradas. Então, na verdade, sair daí, fazer o que eu fiz em particular, acredito que todos, é quebrar um tabu, é fazer algo que não é costume acontecer, porque sabemos que quando nós tomamos essa decisão, perdemos muitos amigos, perdemos aquele prestígio que tínhamos antes, muitas coisas que nós tínhamos, recebemos de alguém, da própria igreja, alguma coisa que nós recebemos de ajuda, vamos dizer assim, porque normalmente, às vezes, alguém pode acontecer isso. Então, isso parece que se torna um tipo de, vamos dizer, de covardia. Eu estou dizendo isso para elas entrar na live, irmão, porque é necessário isso aí, talvez não vai surgir essa pergunta. Mas isso ocorreu comigo, uma fez uma pergunta, quando é que eu conheci? Eu não conhecia, eu fui conhecer o Evangelho, né, vamos dizer assim, no meu entendimento, seria o Evangelho no ano de 78. Antes, eu era católico, mas não tinha o conhecimento. E quando me pregaram o Evangelho, não foi pregado o Cristo que nós conhecemos nas Escrituras Sagradas. Porque quando lemos as Escrituras Sagradas, principalmente o Velho Testamento, ele nos vai mostrar Cristo. Se queremos conhecer a Cristo, lemos o Velho Testamento. Desde o Adão, lá no Éden, quando Deus encontrou com ele, após eles ter pecado, eles fizeram lá para si aquelas folhas de figueira, fizeram aventais. Então, Deus não agradou daquilo, quer dizer, não recebeu. Estou resumindo, e Deus fez ali, veste para eles com pele de animais. Ali já foi anunciado o Messias, o Cristo, que iria de vir. Então, todas as Escrituras, o Velho Testamento vai mostrar esse Jesus para nós, o Messias verdadeiro. Então, quando nós lemos a Escritura, conhecemos ela, que descobrimos que Cristo, o que ele veio fazer para nós, é muito diferente daquele que nós tínhamos crido quando aceitamos a fé naquela época, o batismo, nós vemos que está totalmente fora do contexto de salvação. É algo que a gente, quando descobre isso daí, fica numa situação muito difícil. De um lado, nós olhamos e vemos que Deus preparou o Messias, o Cristo enviado, que veio, que nós conhecemos, ele veio, fez uma obra salvífica, uma obra na cruz, consumou algo na cruz, de tal maneira que nos colocava, isso ainda dentro da congregação, na contramão das Escrituras Sagradas. Então, isso ocorreu, como a sua pergunta, né, que não nasci dentro da congregação, foi na igreja católica, né, mas também não era frequentante, não frequentava muito, não. Então, eu, lendo as Escrituras, eu percebi, né, que eu precisaria fazer alguma coisa. A princípio, né, isso só ocorreu porque quando uma vez eu encontrei um irmão
um ancião fora do nosso estado. Ele atende fora do nosso estado. Até então, não tinha nenhum conhecimento do verdadeiro evangelho. Ele conversando comigo, ele falou da salvação pela graça, que a salvação ela foi conquistada por Cristo, sem mérito humano, unicamente nos méritos de Cristo. E me disse que eu estaria salvo. Se eu tivesse crido em nosso Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, eu estaria salvo. Eu não gostei dessa palavra que ele me falou, eu respondi Mas mal a ele. Você já era CCB, irmão João? Como, irmão? Você já era membro da congregação cristã? Não, eu já era... Quando aconteceu isso, faz uns 4 anos atrás, eu era cooperador na congregação cristã, aqui no Jardim Vitória. Então, já nós chegamos lá. Quando o irmão conheceu a CCB, como que você foi evangelizado? Então, é o que eu estou dizendo. Ah, sim. Antes, quando eu entrei... O irmão disse que foi evangelizado, entre aspas, aí, né? Sim. Por que você foi para a congregação cristã? Não, como eu disse ao irmão, eu não tinha conhecimento nenhum. Um dia eu, trabalhando em uma construção, aqui não sei se o irmão conhece, aqui os prédios do Jardim Santo Amaro, estava construindo lá aqueles prédios lá, eu era jovem ainda, e eu fui trabalhar, até chegado do sítio da fazenda, né, nascemos na fazenda, e eu fui trabalhar lá. Lá eu encontrei um músico, um irmão, que ele falou para mim do Evangelho. Mas a pregação, ele me pregou, eu fiquei muito, gostei muito, naquela hora eu cedi às palavras dele. Mas foi o evangelho que eu teria, que Cristo fez uma parte e dependia de me fazer a outra parte. Então, seria uma salvação parcial, não era uma salvação completa em Cristo Jesus, era parcial. Era a fé mais as tuas obras. Mais as obras. E eu me dediquei a isso. E eu peguei fui muito fiel no meu tempo. Eu tenho meus irmãos aqui na cidade que, lógico que somos pecadores. Nós não temos condição nenhuma de justiça, jamais podemos professar que somos bons, né? Mas procurei sempre fazer aquilo que fosse melhor para me estar diante de Deus. E nisso eu fiquei lá 44, 45 anos, mais ou menos. 45 anos dentro da CCB? Isso. O irmão batizou em que ano? 78. Em Londrina? Isso, aqui em Cambé mesmo. Ah, em Cambé mesmo. Quem que fez o batismo do irmão aí, irmão João, lembra? Não, eu não tenho lembrança. Inclusive, conversei aqui com os nossos irmãos anciães aqui várias vezes. Ficou de alguns até olhar nas suas agendas, né, daquele tempo, mas ainda nunca tive. Eu não fiquei sabendo quem foi. Foi irmãos daqui da cidade de Londrina mesmo. O irmão já foi direto para cooperador? Com quantos anos de CCB o irmão foi para cooperador? Como é que foi esse processo aí para chegar a cooperador, irmão João? Irmão, eu fiquei em 78, como eu falei para o irmão, trabalhava ali nesta empresa, ali fazendo aqueles prédios lá, eu era ajudante de pedreiro, não tinha profissão. E tive que fazer uma cirurgia, e por essa cirurgia dos rins, eles me dispensaram, porque eu ia ficar muito tempo fora, né? Então, eu fui dispensado mesmo com cirurgia feita. Fiquei em casa, mas desempregado, porque eles me tiraram, né? Não é igual hoje que tem tantas leis que não dá esse direito aí para as pessoas, para a empresa fazer. Aí foi assim. E eu acabei indo, irmão, para embora. Fui para São Paulo. Mas quando eu saí daqui de Cambé, o cooperador da época não é o cooperador de hoje. Era um outro que saiu, né? Naquela época. Ele achou que não ia dar certo a minha saída. Eu fui embora. Chegando lá na cidade de Osasco, eu entrei lá, já colocaram eu como aprender a música. Passado pouco tempo, eu fui para cuidar do som.
né? Eu já era novinho, 3 meses, 2 meses, já estava cuidando do som da igreja, estudando a música. Trabalhei na construção, logo fui para auxiliar da orquestra. Fiquei um pouco como senhor da orquestra, me apresentaram como encarregado de orquestra. E isto eu fiquei até 90. 90, retornei novamente para a cidade aqui de Cambé, né? Vou continuar ou vou esperar outra pergunta? Não, vai até com a operadora aí, irmão. Posso continuar. Qualquer coisa, corta eu aí, hein? Eu corto sim, eu sou bom para cortar. Para mim, tirar a liberdade é facinho. Então, eu cheguei em 90. 91, eu fui apresentado aqui na Central como cooperador de jovens e menores. E permaneci até 2016. Salvo erro, 2016. Agora, está fazendo 16 de junho de 2016, eu fui apresentado para o cooperador oficial. E fiquei até uns 2 anos, 1 ano atrás, talvez eu fiquei uns 3 anos, não sei, 3, 4 anos no Ministério de Cooperador. Entendeu? E praticamente o meu tempo todo foi ligado ao trabalho da igreja, ao serviço da igreja. Trabalhei muito em construção de igreja também, e o meu tempo todo foi envolvido com a igreja. O irmão, nesse período aí que o irmão trabalhou tanto em construção da igreja, o irmão acreditava que isso também contava para a salvação? Como é que era a tua relação com isso? Ou não, irmão João? Você fazia despretensiosamente? Como que era isso? O irmão disse que foi evangelizado em uma pregação onde você tem que crer, mas você tem que fazer uma série de coisas. Como que o irmão levou isso? Foi a sério? O irmão fazia coisas? O irmão se achegava a Deus por causa daquilo que tinha feito? Como é que era esse processo aí? Não, quanto a ter boas obras para se salvar, eu só quero deixar bem claro aqui, né, porque alguém pode não entender e já começar a não ver diferente, né? Ser salvo não pelas obras, ser salvo em Cristo, não é uma carta branca que nós pode pecar à vontade, né? Não é isso. Mas eu lutava muito na época para ter as boas obras. Eu sempre procurei, mas eu sofria muito porque eu vivia, sempre a gente pecava, né? Não é como hoje os irmãos na congregação têm uma cultura de falar que não pecou. Então fala assim, erramos na presença de Deus. Mas nós sabemos que quando o Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, ele disse para que Deus perdoasse as nossas ofensas. Ofensa não é erro. Erro é uma falha. Quis fazer o certo e fez errado. Então, agora, ofensa é ofender mesmo, sabendo que está ofendendo. Ofensa é diferente de erro. Ofensa é um pecado. Então, quando nós pedimos perdão de nossas ofensas a Deus, estamos pedindo perdão de nossos pecados a Deus. E quando ofendemos um irmão, nós estamos pecando também contra este irmão e, consequentemente, pecando contra Deus. Então, erros não tem. Mas, vamos dizer que, então, naquele tempo nós pecávamos, né? Que não seria o caso de sair por aí, como vamos falar no linguajar, porque tem irmãos da congregação ouvindo, e pode achar que não, se o irmão João pecava, então ele saía por aí fazendo pecado grave. Pecado grave, no entendimento dos irmãos da CCB, eu nunca saí por aí adulterando, fazendo pecado que desabonasse a minha posição na igreja. Não, é pecadinho, coisa da vida, coisa que todos, não existe um justo, né? Mas eu sofria com isso, porque jamais conseguiria ter uma obra pura, justa, perante Deus. Isso eu sofria muito. Eu achava que eu não tinha condição de entrar no céu, porque eu não ia conseguir até o final da minha vida ter uma obra pura, né? Porque sempre eu me esbarrava, né? No Salmo 24, no versículo 4, 5, ele já fala, né? Que só entrarão no céu... Senhor, ou quem estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mão, puro de coração. Isso, só os limpos de mão, puro de coração, aquele que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente.
eu não me encontrava desse jeito. Eu falei, eu não sou puro de mão. Mas depois, irmão, no ler a escritura, aí eu vou pular para uma outra pergunta, talvez que eu não possa fazer, né? Uhum. E então, quanto a trabalhar nas construção, eu não trabalhava se eu teria que trabalhar, eu não ia trabalhar assim como se fosse para ter obra para salvação. Eu nunca imaginei assim. Eu achava que eu estava trabalhando e Deus estava se agradando do meu trabalho, né? Estava somando a minha salvação. E eu aquele prazer de trabalhar. Mas eu não tinha assim, eu tenho que trabalhar nas igrejas para que eu poderia ser salvo, né? Não, eu trabalhava para ter aquele prazer de estar junto com os irmãos, trabalhando, fazendo algo para o Senhor, algo, né, diante de Deus. Eu tinha muito prazer nisso. Hoje eu não consigo fazer mais nada, não, sabe? Mas eu fiz muito isso aí. E é interessante, irmão, falar isso, irmão João, porque muitas pessoas, eu creio que a maioria dos CCB sinceros, ele sofre com esse dilema, né? Quando você acredita que a salvação ela é sinergista, ou seja, é Deus fazendo um tanto e você fazendo outro tanto, você tem muito altos e baixos, né? Muito altos e baixos. Ora você está muito diante de Deus, ora Deus sequer pode ouvir a tua oração, não é? E você não consegue ali uma estabilidade, porque depende de você. E quando depende de você, você sofre com esse altos e baixos. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer, né? Mais ou menos isso, né, meu João? Tá certo, é isso mesmo. Exatamente. Uhum. E o irmão foi para cooperador em que ano, irmão João? Para cooperador oficial, né? Isso. Em junho de 2016. Em junho de 2016. Isso. Antes, de 91 até 2016, cooperador de jovens e menores. Quando o irmão foi para cooperador, dentro da CCB, estava tudo bem, o irmão era aquele CCB raiz, estava tudo certo. Quando é que as coisas começaram a mudar? Para o irmão chegar aqui, entregar o ministério, sair da CCB e ir para outra igreja, que eu sei que o irmão foi, e nós vamos falar daqui a pouco, aconteceu algo drástico no meio do caminho. Mas isso aconteceu quando? Antes do irmão ir para cooperador, ou quando o irmão já era cooperador, e como que foi isso, esse baque, esse choque de realidade? Então, o irmão sabe que tem que haver alguma coisa na vida para poder a gente mudar o trajeto que a gente vinha, né? Porque não era qualquer coisa que ia mudar. Nada podia mudar, porque a gente era... Os nossos ensinos na congregação, né, era não ler livros fora da Bíblia, não procurar conhecer. Já me falaram que não era para ler a Bíblia, porque se lesse a Bíblia ficava louco, né? Isso, irmãos. Quem te falou isso? O ministério acima de você falou isso ou isso é coisa do senso comum? Eu já ouvi ensinamento, né? Não ensinamento da igreja, não. Particularmente, o irmão do ministério falou isso, né? Ele não falou de ensinamento, de tópico, não. Ele falou dele mesmo, né? Falou assim, olha, isso é bom ler só, examina só as escrituras, mas não procura estudar, porque não fica bem. Estudar não é uma coisa que é necessário, precisa ter alguém de Deus e não está procurando estudar, né? E depois, lá no meio, ele soltou uma palavra, talvez ele não foi muito feliz no que disse, né? Mas ele falou que se lê muito, muitos lê e podia até deixar a igreja, podia entrar em confusão. Isso foi dito, né? Isso foi dito por irmão superior ao irmão, no caso, o teu ancião aí, isso? Não foi meu ancião, não. Foi um ancião que escutei falar. Mas não foi ancião daqui, não. Mas como ancião, que o irmão recebeu isso? Da região mesmo. Como?
Eu não Como que entendi, o não. irmão recebeu isso? O irmão concordou, é isso mesmo? Está correto? Eu vou Não, deixar a Bíblia de lado, porque muita gente leu a Bíblia e abandonou a igreja, e entre a igreja e a Bíblia, obviamente, eu fico com a igreja. Como que o irmão recebeu? Como foi a recepção disso para o irmão? não, irmão, eu recebi, né? Eu recebi porque eu era bastante submisso aos anciãos, né? Eu era Uhum. submisso, eu recebi. Por isso que eu estou falando para o irmão que é difícil sair de lá se não alguém não chegar diante da gente, como Paulo chegou lá em 5, Efésios capítulo 5, onde ele fala que nós deveríamos ser imitadores de Deus, né? Lá no meio ali do contexto ali, ele diz assim, despertai-vos, né? Tu que dorme, né? Como é que é a frase ali que fala, desperta tu que dorme entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não quero dizer aqui que eu estava entre os mortos para, né, para ser bastante assim respeitoso, né? Mas eu precisaria que uma palavra viesse para que me despertasse. É assim que nós temos a condição de sair. Um dia eu estava dizendo ao irmão, até o irmão falou que ia comentar mais para frente, eu acho que agora é hora de me encaixar o que eu estava dizendo. Eu estava um dia, veio o irmão de fora, um ancião de fora, até então eu não tinha conhecimento nenhum do evangelho verdadeiro, não tinha conhecimento. Eu estava bem alicerçado naquilo que eu tinha já um conhecimento. E para mim ali nada mudava. Então esse irmão ancião de fora do nosso estado estava aqui na cidade, congregou aqui e reuniu em uma casa. E eu fui lá, estava junto. E ali sentado ali, ele disse assim, que a salvação é pela graça, é em Cristo, e que não tem mérito do homem na salvação. Ela é 100% em Cristo. A graça, foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, a graça é um valor imerecido, o homem não tem o direito nenhum, mas Deus em Cristo abençoou, né, este homem com a graça de Deus, e depois é salvo, não perde mais a salvação, é impossível que perca a salvação. Ele me falou isso, um ancião fora do estado. Eu não gostei dessa atitude dele. Não vê que situação, como é que a gente fica tão com uma escama no olho que a gente não percebe isso. E eu não gostei dessa atitude dele. Falei assim, então é melhor não congregar mais, já que estou salvo. Eu não congrego mais, não preciso mais de dar a coleta na igreja, não preciso mais de fazer mais nada. Para quê? Já estou salvo. Aí ele disse assim, mas não é assim. Você vai pegar nojo do pecado. E você vai querer desviar dele. Mas eu tratei ele, eu sempre respeitei os anciãos do ministério. Aquele dia eu fui um pouco rude. Eu não gostei do que ele falou. Mas ele foi embora e aquilo ficou dentro de mim. Um dia veio aqui um ancião dar um ensinamento dos tópicos e ele falou assim, irmãos, veio um tópico este ano para que a Irmandade tem que ler a Bíblia. Precisa ler a Bíblia. Aí ele frisou, ler não é estudar, é examinar as Escrituras. Quando ele falou assim, dentro de mim, parece que deu um beliscão, entendeu? Parece que me deu um beliscão dentro de mim, e eu falei assim, mas examinar e estudar deve ser a mesma coisa. Eu cheguei em casa e fui no dicionário, e achei no dicionário que examinar é ir a fundo, é procurar algo a fundo. E depois tem lá umas variantes lá que fala que é estudar. Eu achei uma Bíblia de uma tradução que ela fala estudar. E eu fui, aí comecei a fazer isso daí, estudar as Escrituras. Aí aquilo que o ancião falou lá atrás ressuscitou dentro de mim. Ela veio, floresceu. Aquilo, tive, seu irmão está certo. E eu comecei a dedicar a estudar a Bíblia. Eu já era cooperador nesta altura, já era aqui no Jardim Vitória.
E para mim foi muito difícil isso daí, porque quando eu comecei a estudar a Bíblia, entrou dentro de mim o tipo de uma traição, porque eu estava com os irmãos reunidos, na reunião, no culto, eu estava estudando a Bíblia. E os irmãos, sabendo que os irmãos não adotavam esta postura. Mas eu fui estudar a fundo. E eu peguei, como eu não tinha ninguém para me ajudar, né, dar uma força para isso daí, eu vi um curso de teologia, não acredita nisso aí? Sem ninguém saber. Eu fiz. Como foi isso? Não, ninguém sabia. Eu falei, eu vou procurar conhecer a Bíblia. Aí eu procurei a Universidade Bíblica, o nome do site é Universidade Bíblica, um curso muito bom, online, né? E eu fiz esse curso. Foi a melhor coisa na minha vida, é a melhor coisa. Os pregadores, os professores, eles vinham dar a aula, a gente não era acostumado a ver pregadores de barba, né? De outras igrejas, vinham se reunir, por exemplo, da Batista, Presbiteriana. Era um curso, eu fiz o curso, esse curso de teologia, era voltado ao pentecostais, né? Mas estava... Teologia pentecostal. Pentecostal, isso. Mas é porque eu não conhecia os reformados. Para mim, reformado era alguém que pegou certo, reformou e fez errado. Para mim era assim, quando falava de reformado, né? Reformou não é mais original, é uma coisa reformada. Então, para mim era isso. Eu não tinha esse entendimento. Então, eu fiz dos pentecostais. E quando os professores da reforma iam dar sua aula, parece que era assim um imã, que chupava o entendimento, eu gostava das explicações deles. E foi indo que eu terminei, eu acho que foi quase uns 2 anos e pouco de curso, entendeu? Eu fiz, um curso bom, mas só que no meio disso aí, eu já não tinha condição mais de passar para a Irmandade o que eu tinha antes. Eu tive dificuldade, porque assim, só para esclarecer quem está ouvindo a live, não é um curso que foge das Escrituras, é um curso com a Bíblia aberta, é a Bíblia aberta. Então, é bem explicadinho, porque a Bíblia é falado só da Bíblia, interpretações, histórico, ensinando a história, como que foi. Por exemplo, se nós pegar Efésios, do capítulo 3 ao 14, é uma frase só. Ela é uma frase só. Para o judeu, no judeu, é uma frase só. Para nós, ela existe frases, mas no contexto judaico, isso aí é uma só frase, do 3 até o 14. Salvo erro, não sei se até o 12 ou até o 14, não me lembro agora. Mas, como pode dizer, como já tem esse conhecimento, então ali não pode mudar nada. O que está ali dentro é uma frase. Se nós pegar uma frase, fazer ela, qualquer coisinha que nós mudar dessa frase, sai fora. Então, eu comecei a aprender essas coisas. Então, eu fui ver que as escrituras sagradas têm muito mais para nos oferecer do que simplesmente ler as escrituras. Então, eu fui conhecer Cristo na Bíblia, no Velho Testamento, na Arca da Aliança. Foi explicado Cristo na Arca da Aliança. Entendeu? Por que Moisés... Deus mandou Moisés pegar a acácia. Isso é uma explicação. Porque a madeira de acácia é uma madeira dura, difícil, retorcida, dura de se trabalhar. Naquele tempo não tinha as ferramentas necessárias. Depois de trabalhar nessa madeira de acácia, ela era coberta de ouro. Então, ele explicava, o professor ia explicar. Isso é um seminário pentecostal mesmo, viu, meu João? Né?
Ele ia fazer essa explicação dali. Não, mas eu vi isso aí, eu vi essa explicação de um pastor da Reforma, fazendo essa explicação também, né? Que a justiça, que o ser humano, ele é tudo retorcido, tudo torto, né? Mas Cristo, com a sua justiça, cobre tudo isso. Ele fez essa aplicação, muito bom. Então, o ser humano é tudo retorcido, difícil de trabalhar com o ser humano. Mas Deus, o que ele fez? Deus, a justiça de Cristo, que simboliza o ouro que foi colocado e cobriu a arca, quem chegava na arca via aquela coisa maravilhosa, de ouro polido. Mas dentro era uma madeira difícil de trabalhar, uma madeira cheia de caroço, nó, difícil de trabalhar, mas estava ali. Então, Cristo fez isso com nós. Então, nós somos pecadores, tem todos os nossos defeitos, mas quando nós cremos em Cristo, Ele cobre nós com a sua justiça. E Deus, olhando para nós, Ele enxerga a justiça de Cristo em nós. Muito bonito. Isto foi me esclarecendo de tal maneira. Então, isto foi 2 anos vindo essa diferença, porque os pastores tinham os professores da Reforma, e ele não eram somente para os pentecostais. Então, eu aprendi para ver, eu não peguei a linhagem pentecostal, eu peguei a linhagem reformados, né? Que os reformados, quem tiver dúvida, é só procurar quem são os reformados, né? Sem os reformados, não existia hoje a liberdade que nós temos de servir a Deus. Então, irmãos, e por aí eu fui estudando, aí que começou os meus problemas com a igreja. Não é com a igreja, com alguns, né? Eu vou cuidar muito de não pronunciar nada de nomes, né? Porque não vou fazer, eu quero ter esse cuidado. Mas agora imagina, saber que as escrituras sagradas... Só que, de outro lado, irmãos, paralelamente, a mente abriu de uma tal maneira que quando eu pegava a Bíblia e que ia ler, o entendimento era bem aberto, bem claro, com bastante conhecimento, não é que bastante conhecimento, tinha mais condição de conhecer o que estava nas Escrituras Sagradas. Então, foi sendo Cristo revelado de uma forma muito diferente. E eu comecei a ensinar a igreja, porque não tinha mais jeito de me pegar a Bíblia e torcer os ensinos. Torcer para que eu pudesse. Então, eu comecei a ensinar conforme a Bíblia fala. Vamos dizer assim, a pregação expositiva, para que a igreja pudesse compreender o que a Bíblia está dizendo. E não ler a Bíblia. Eu não tinha mais aquela condição de ler. Vamos ler, por exemplo, 24 de Salmos, e fazer uma pregação dentro dos padrões que é feito na congregação. Né? Qual é o padrão feito dentro da congregação cristã, irmão João? Você que é cooperador, abre isso aí para nós. Tem revelação? Então, como é que é? Como é que o irmão, antes de conhecer a teologia bíblica, antes de conhecer a palavra de Deus, como que o irmão chegava? O irmão preparava um texto? Como é que você chegava no culto? Tinha revelação? Como é que era isso aí, na tua ótica? Não, até então, até acontecer isso daí, que a palavra na igreja tinha que ser pregada, uma palavra expositiva, é a Bíblia ensinada ao povo, e não ler e deixar a Bíblia e viajar numa pregação de sentimento. Às vezes sai até fora do contexto bíblico, talvez não, normalmente sai do contexto. Então, por isso que eu falei da frase lá, do irmão lá, que tem lá 10 versículos dentro de uma só frase. Então, a Bíblia, ela tem que ser uma palavra expositiva, sem sair do seu contexto. E o que ocorreu antes disso? Para ler a Bíblia, nós líamos a Bíblia, mas a responsabilidade de se estivesse pregando, por exemplo, a 23 de 24 de Salmo. Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Nós pregávamos as boas obras, tem que ter boas obras, para quem chegar no são, limpo de mão, provação, irmão, você tem que ser limpo, tudo. Então, baseado
naquilo que nós líamos, né? Então pregava em cima disso daí. E às vezes muito se acha que foi uma palavra bíblica, mas não é bíblica. Se nós pregamos lá 24 de Salmo, que só entrarão nos céus limpos de mão, puro de coração, se Salmos no versículo Salmo 51, ele diz assim, em iniquidade eu fui formado. E ele foi... E a iniquidade concebeu a minha mãe. E iniquidade concebeu, e pecado foi concebido. Então, ele foi formado em iniquidade. E na concepção dele, foi em pecado. Ele já nasceu pecador. O salmista dizia, já nasceu pecador. Paulo relata em muitas das suas cartas que o homem é caído, o homem está destituído da presença de Deus. O homem ele é totalmente pecador. Então, como que vai falar que no 24 de Salmo, irmão, você tem que ter mão limpa, você tem que ser justo, irmão, você tem que ser... Parece que dá uma sensação de uma palavra bíblica, entendeu? Mas não é uma palavra bíblica. Porque o homem pecador, como que eu, sendo pecador, consigo produzir uma obra pura? Porque uma coisa é ser pura, outra coisa é ser purificado. O Senhor não fala de que vai entrar no céu é os purificados. Vai entrar os puros. Então, o quê? Então, nós, no meu caso, no meu tempo, era assim, quer dizer, no meu tempo não, é assim que nós pregamos, pregávamos na CCB. Pregava baseado no que deu, e a igreja tem aquilo lá, como se essa explicação fosse a guia de Deus. E quem prega tem essa sensação que está pregando também pela presença de Deus. Porque a igreja vai se emocionar, a igreja vai glorificar a Deus, mas se torna algo fora dos contextos bíblicos. Entendeu? Porque, na realidade, aquele Salmo 24 não está dizendo da justiça do homem. Ele não está falando da mãos limpas do homem. Ele está falando do que Cristo ia fazer para nós, voltando na Arca da Aliança. Ele ia revestir de ouro aquela madeira de acácia toda retorcida. Ou seja, ele ia cobrir com a justiça dele, com a pureza dele, esse homem vil pecador. É isso, meu João? Pecador, isto. E o que vai acontecer? Quando nós cremos em Cristo, hoje, nós entendemos agora, pela palavra, que quando cremos em Cristo, está lá em Efésios 1, 13 e 14, que quando nós... Isso que eu vou falar é interessante. Essa frase que eu vou falar agora é interessante. Lá está escrito assim, que faz parte daquela frase que eu falei, que tem lá vários... depois, olha, a palavra depois. É interessante isso. Antes a gente lia, passava direto o assunto e não olhava nos detalhes da leitura. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a herança da sua glória. Então, o que está dizendo? É depois que houve. Aí ele vai aceitar. Neste momento que ele aceita, que ele crê, ele recebe totalmente a justiça de Cristo em si. Bom, João, ele vai ficar ali. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que é muito top isso que o irmão está falando. O irmão João está dizendo o seguinte, gente. A minha pergunta para o irmão João foi, irmão João, como é que é esse negócio de revelação de palavra? O irmão João falou que fazia o seguinte, abria ali 24 de Salmo, ó, a palavra que Deus traz é essa, e pegava e lia. Quando ele chegava lá no versículo, ó, só entrará quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Ponto. O irmão João pegava esse texto aqui e aplicava isso para a irmandade. Você tem que ser limpo de mão, você tem que ser puro, você tem que ser santo, faça isso e tal, tal, tal. O que era essa revelação do irmão João? Ele pegava um texto isolado,
tirava esse texto da Bíblia, a Bíblia não tem só 24 de Salmo. Você não pode pegar esse texto e jogar na Irmandade nu e cru esse texto sem fazer uma teologia bíblica, sem olhar para o todo das Escrituras. Não, nós temos que entender o que é esse justo, o que é esse limpo de mão. Que homem pode ser limpo de mão? Ninguém. Ninguém pode ser limpo de mão. Ninguém pode ser santo, justo diante de Deus pelas suas obras. Ninguém pode ser. Ué, mas então está todo mundo perdido? Então para que serve essa Bíblia? Não, nós temos que avançar nas Escrituras. As Escrituras vai mostrar que é Cristo que nos torna justo. É o que ele fez na cruz por nós. Quando nós cremos, a justiça dele, a pureza dele, a santidade dele recai sobre nós, porque o nosso pecado caiu sobre ele naquela cruz. Então, quem entra no céu é só os limpos de mão e puros de coração? Sim. O problema é que quando o irmão João ia pregar, ele dizia para a irmandade se tornar pura pelas suas obras. E isso é impossível. Ninguém consegue. Então, vocês percebem, gente, e isso o irmão João chamava do quê? De revelação. Mas uma revelação, coloca aqui entre aspas, sem o estudo da palavra, sem o exame da palavra. Irmão João, e o irmão confessa aqui comigo, o que o irmão estava fazendo era enganando a irmandade, mesmo que não intencionalmente, e esse é o grande problema. O irmão não estava fazendo de má fé, o irmão estava sendo sincero, mas o que o irmão estava pregando era um engano. É isso mesmo, irmão João? É correto, irmão, é correto, porque o Senhor diz que nós temos que examinar as Escrituras. Está lá em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque é ela que testifica de mim. Então nós temos que estudar a Bíblia. Voltando ao que o irmão está falando aí, da justiça de Cristo. Então vamos pegar, nós falamos de um salmo aqui que vai ajudar nós bastante. Salmo 24. O que está escrito? Quem entrará no teu santo monte? Quem tiver a Bíblia pode ler, pode acompanhar. Salmo 24 vai dizer assim: quem subirá no teu santo monte? Quem entrará no teu tabernáculo? Somente os limpos de mão, puros de coração, quem não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Estes receberão a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Talvez eu estou errando em uma coisa, porque eu estou aqui falando como recitado, né? Veja o que aconteceu aí. Quem vai entrar no céu, quem vai ser limpo de mão e puro de coração, isso que eu estou dizendo seria uma palavra expositiva, e não uma palavra que nós líamos na congregação, e creio que muitos, pela falta de conhecimento bíblico, ensina, e acaba privando a irmandade da verdadeira palavra de Deus. O que acontece? Que benção é esta? Quais são estas bençãos que está escrito ali? Estes receberão a benção do Senhor, do Deus da justiça, do Deus da sua salvação, ou do Senhor da sua salvação. A Bíblia tem a resposta. Voltando lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz que ele nos abençoou com todas as benções celestiais. Ele nos deu essa benção em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Ele nos predestinou à salvação, nos elegeu. Quando ele elege alguém, é colocar antecipado no poder. Ele não colocou nós como candidato à eleição. Lá, a benção é colocando aquele que crê em Jesus Cristo direto no lugar dele. É eleger. Todos nós sabemos que um candidato, para ser eleito, tem que fazer a sua campanha para ele ser eleito. Deus não colocou nós para fazer uma campanha. Se nós for bons, se nós for fiel, se nós conseguirmos as boas obras, então seremos eleitos. Aí sim, nós vamos... Não, Cristo nos elegeu nele. A campanha, ele nem fez campanha, ele nos colocou direto, o próprio Cristo. Então, esta é a benção que Salmo 24 está dizendo lá. Estes receberão. E pode ler lá, lá que o Senhor nos fez irrepreensível diante dele.
irrepreensível, santo. Não é que ele colocou nós para candidato de ser santo. Não, ele nos fez. Ele nos criou depois da justiça de Cristo, que nós cremos em Cristo, ele nos fez santo e agradável nele. Então, o que aconteceu agora? Ele nos colocou em conformidade com o Salmo 24. Mas que justiça é essa? Não é a minha justiça que apareceu aqui. Apareceu a justiça de Cristo, porque eu criei em Cristo. Então, esta frase, vamos dizer assim, ela vai terminar no 14, onde fala que depois que nós ouvimos, aceitamos todas essas coisas, tudo que foi falado até lá, crendo em Jesus Cristo, crendo na verdadeira palavra, que é essa que está dizendo ali, no geral, o Evangelho. Então, crendo, nós vamos crendo na verdadeira palavra de Deus, no Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo. É uma coisa, selo. Os judeus conheciam muito bem que é selo. Selo, para quem não tem conhecimento, o rei tinha o seu anel. Então, qualquer coisa, desde uma simples carta até a inauguração de uma obra, ou mesmo a sentenciar alguma pessoa, tinha que ser selado com o anel do rei. Depois que era selado, que era colocado lá a massa de selo, selando para ninguém abrisse, o rei pegava o seu anel, tirava da mão, colocava na própria mão, mas ele encostava a esfinge do anel lá naquela argila ainda molhada, úmida. Depois secava e ninguém podia tirar. Então, era impossível, ele não podia fazer, ele não podia voltar atrás mais. E Deus nos selou com o Espírito Santo. Por isso, quando Paulo falou isso aos judeus, os judeus sabem muito bem que era isso. Então, o selo de Deus em nós é de Deus. Cristo morreu, foi punido na cruz por nós. Nós não vamos mais ser punidos, porque cremos em Cristo e aceitamos a justiça de Cristo. Irmão João, isso aqui é muito grave o que o irmão está dizendo, e vamos voltar para o nosso tema aqui, é a pregação que o irmão fazia lá. O pessoal da CCB tem o costume de falar assim, não, o irmão fulano lá, ele é simples, ele está pregando errado, mas coitado, é porque ele é simples, né? Como se isso não me afetasse. Algo dele, ele é simples e não tem problema nenhum. E o irmão estava dizendo ali, o que o irmão estava pregando em 24 de Salmo antes de ter o conhecimento do Evangelho e das Escrituras? O irmão estava pregando salvação por obras. E nada é mais contrário à verdade do que salvação por obras. E mesmo que fosse na tua simplicidade, quem creu naquilo ali está caminhando para o abismo. Essas pregações erradas, na simplicidade ou na malandragem, ela é errada, ela é mentira. E todo mundo que abraçar isso caminha para a condenação. Isso é muito grave. Se eu falar para uma criança, olha, se você pular do prédio aqui, você vai morrer. Olha, pode ser um louco falando isso. Uma pessoa que não tem ideia da noção de gravidade. Se a criança pular, ela morre. Pode ser um doutor falando, olha, pode pular, que a gravidade não existe. Se ela pular, ela morre. Porque mentira é mentira e ela tem consequências, independente de quem te contou. Se é um simples, se é um malandro, se é um estudioso, se é um ignorante, não importa. Mentira é mentira, verdade é verdade. Não é? A minha pergunta para o irmão é, o que o irmão, então, diante disso, o que era a revelação da palavra? Se o irmão estava pregando algo totalmente contrário à verdade que o irmão está expondo aqui agora com muita clareza, o que era a revelação de palavra, então? Então, irmão, a revelação da palavra, na verdade, não tinha revelação nenhuma. Não havia uma revelação. Por quê? Porque se fosse revelação da palavra, seria uma palavra expositiva, agora nós falamos. Seria Deus usando daquele pregador uma palavra expositiva. O povo ia se alimentar da verdadeira palavra de Deus. Ele ia crescer em conhecimento. É muito comum dentro da congregação, o povo fala assim, eu não prego evangelho porque eu não conheço, não sei pregar o evangelho. Ele leva a pessoa para a igreja, para ouvir lá. Chega lá, ele ouve uma pessoa falar, Deus me revelou tal isso, Deus manda dizer isso, ou Deus, o irmão lê, vamos ler tal palavra que Deus me revelou.
aquela pessoa que foi ali vai ser elevada, porque Deus revelou uma palavra forte, entendeu? Mas, na verdade, o que foi falado ali está fora dos contextos bíblicos e não tem o aval da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação não está ali para que a pessoa possa crer. Então, isso que o irmão perguntou, tem uma resposta até pesada para dizer, bem grave. Porque, veja só, como que nós vamos crer em Cristo? Ouvindo verdade. Vamos voltar lá em Efésios 1, 13 e 14. Como que tornamos filhos de Deus? Crendo no da verdadeira palavra de Deus e no evangelho da vossa salvação. Primeiro tem que conhecer Cristo. Primeiro tem que conhecer o evangelho. Conhecer o que Cristo vai fazer. Reconhecer o que ele fez na cruz. Saber e abraçar o que ele fez. Aí sim, quando nós cremos, não é crer numa suposta palavra de Deus, não é crer no suposto evangelho. Se crer numa suposta palavra, se crer no suposto evangelho, vai passar por um batismo e vai criar um suposto filho. Entendeu? É pesado a minha resposta, mas é a verdade, que esse amor, é esclarecer as pessoas. O que vai acontecer? Eu, por exemplo, eu fui um destes que eu criei, não foi no verdadeiro Cristo, o evangelho que salva. Eu só, o tempo todo, eu tinha essa sensação que era um cristão. Mas chega uma época que não é só eu, porque veja só, todos que são batizados, que não passaram, que não receberam o verdadeiro evangelho e a verdadeira palavra de Deus, não têm o conhecimento, porque quando fala que nós aceitamos, cremos, depois, vamos lá pegar Marcos 16, 15 e 16. Ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer? Crê em quê? No que vai crer? Só crê em Cristo? Só em crer em Jesus? O diabo crê também. É crer no evangelho, crer no que Cristo veio fazer, qual foi a sua missão, o que ele fez na cruz, o que foi que ele consumou na cruz, qual é a nossa condição agora depois que cremos em Cristo. Agora eu creio que Cristo me salvou por completo. Eu estou salvo em Cristo. Agora as minhas obras, as minhas boas obras, não serão mais para que eu se salve. As minhas boas obras já é em função da salvação que está em mim. Está lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. Que Deus nos preparou para as boas obras que andássemos nela. Então, perfeito. Aí sim, ali nasce um cristão, um homem de Deus, ali um cristão. Então, ele vai agora... Isso aconteceu com o irmão, depois que o irmão foi estudando e tal. E aí, irmão João, como é que foi pregar a palavra? Como é que foi o teu processo? Como é que a igreja reagiu? Como é que o ministério reagiu depois dessa mudança que explodiu aí dentro do teu peito ao conhecer o evangelho e essas verdades aí? Então, irmão, quando eu começava a pregar, passar esta palavra para a igreja, já uma palavra expositiva, uma palavra que... Então, o que acontece? Não sabe que a Bíblia, a palavra da Bíblia, sendo pregada, não causa um ênfase assim, aquela emoção na igreja. É o contrário, ela traz diante da igreja um silêncio e uma atenção voltada na pregação. Então, dificilmente vai haver um culto fervoroso. Dificilmente isso vai acontecer. O Senhor Jesus, sendo a própria palavra, quando ele começou a pregar, o povo foi embora. Não deixou, foi embora, não me interessa. Então, a palavra, a Bíblia sendo pregada como ela vai causar apreensão, admiração em quem está ouvindo. Ele vai estar tão atenção ali, que ele vai estar aprendendo, vai estar crescendo, conhecimento ali dentro. Isso começou a gerar na igreja culto frio. Eu fui cercado, falado, até, né, tive problema sério
pessoas que me esperavam, que esperou lá fora da igreja, perguntando que eu tinha que mudar, porque a igreja estava morrendo, eu estava matando a igreja, e porque o povo, isso não foi um só não, foi várias pessoas, irmãs também. Falei, irmão João, não é isso que nós espera do irmão, não tem que ser como era antes, não é isso. E do outro lado, eu chegava em casa, eu recebia a mensagem, irmão João, eu nunca ouvi o que o irmão pregou hoje, que coisa maravilhosa, que bênção, irmão. Entendeu? Houve uma divisão na igreja, tinha irmãos que me procuravam, e acho que eles tinham vontade de dar um cascudinho, sabe? Mas não, tinha um pouquinho de paciência, né? Não fazia isso, não. Mas que alguma coisa... E outros agradecia, não a mim, jamais, mas a palavra sendo pregada. O que aconteceu, irmão? E é um assunto difícil, mas alguém na igreja, entre a igreja, reprovava o que eu pregava. Reprovava na oração, eu fazia a pregação, quando chegava na oração, essa pessoa pregava, né, mas desmanchava o que eu fiz, o que eu fazia. E só que é por falta, eu também, se eu tivesse lá sentado e um irmão levantasse, e não tivesse a iluminação, eu agia a mesma coisa. Eu ia falar, irmão, eu fiz isso com o ancião que pregou a palavra para mim. Perfeito. Então, eu não posso condenar essa pessoa que fez isso. Aqueles que me ameaçou, não, de maneira alguma. Eles fizeram porque, igual o Estevão falou, eles não sabem o que está fazendo. O Senhor Jesus também disse, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que estão fazendo. Então, isso foi ocorrendo, mas do outro lado, isso foi me trazendo muita dificuldade, porque eu não conseguia mais. Acontece, irmão, que isso durou alguns anos, eu comecei a ter dificuldade diante da igreja quanto à saúde. Um dia, a coisa foi mais severa um pouco, numa pregação que eu fiz num domingo, né? E na terça-feira, ela foi, vamos dizer assim, anulada, né, por alguém, que ela foi anulada por alguém, a pregação... Se puder explicar para nós o que é isso anulado. Eu queria deixar um pouco meio assim, mas alguém teve... Você que manda, irmão João. Eu vou pressionar aqui, mas se o irmão ficar fora, não tem problema nenhum. Eu prefiro não entrar no detalhe, não, entendeu? Fica à vontade. Mas o que aconteceu é que a palavra ela foi tentada, não sei se foi anulada, mas pelo menos foi isso que foi tentado fazer, né? Eu acredito que foi anulada, não, porque o que Deus faz, ninguém consegue... É um ponteiro de diamante, como que está escrito lá em 17 de Jeremias. A palavra de Deus é um ponteiro de diamante. Porque escreveu, não tem mais como apagar ela, né? Mas eu passei muito mal aquele dia e tive eu desmaiei na igreja. Eu passei mal. Quase assim, eu saí de lá praticamente carregado da igreja, né? Por muita pressão. E eu não voltei mais, porque não tive condição de voltar. Eu fiquei sem enfermo. Estou fazendo um tratamento até hoje, lembra? Como o irmão já queria fazer essa live antes, não tinha condição, então eu não sei como é que eu estou conseguindo falar. Eu não sei, porque eu não tenho... Então, eu fiz exame, estou fazendo tratamento até hoje, né? Então, o coraçãozinho velho parece que não aguentou muito, não. Mas, irmão, não quero dizer que seja por isso. Coisa da vida, né? Mas, voltando no assunto, irmãos, eu deixei de congregar, porque eu estava enfermo, mas chegou uma hora que tinha que dar conta do que estava, né? Aí, irmão, eu resolvi entregar o ministério. Fiquei, acho que uns 2 meses sem congregar, e resolvi entregar o ministério. Aí os irmãos vieram aqui, um dos anciãos responsáveis, um dos irmãos, né, ancião, veio aqui em casa para conversar comigo, e eu entrei assunto com ele, né? Mas falei que eu queria pregar a palavra, a verdade na igreja, né? E ele disse assim para mim que não precisava, que eu podia
pregar o que a mãe queria, a mandade queria. Pá, pregue o que o povo quer. Pregue o que o povo quer. O povo não quer, né? Pregue o que a igreja quer. Falei, irmão, mas eu Teu não irmão posso Jonas fazer está isso. aqui perguntando. Teu irmão Jonas aqui queria saber exatamente isso. Então, chegaram a falar isso para você, irmão João? Repete essa história para nós, que você tem que fazer um recorte disso, vai. Prega o que a mandade quer. O povo não quer ouvir a verdade, então prega o que eles querem. Mas não fui questionado que verdade é que eu queria pregar. Não entendeu? Não foi questionado nenhuma vez qual seria a verdade que eu queria pregar. Aí eu falei, irmão, se eu tenho a Bíblia aqui, como que eu tenho que pregar qualquer coisa para a igreja? Aí ele me disse assim, então seja um atendedor de culto. Um atende, o outro prega. Eu falei, não, mano, não tem condição de fazer isso. Aí ele falou para o irmão só atender culto e não pregar. Isto. Só atender culto e não pregar. Isso sim é um ancião da tua região, né, irmão João? Agora nós estamos falando do ancião aí da tua região. Ou seja, que dava ordem para você aí que atende as reuniões, é isso? Não, foi um ancião, né? Foi um ancião, eu prefiro deixar assim. Foi um ancião da região nossa aqui, né? Uhum. Foi uma região da nossa, um ancião da nossa região que diz isso aí. A primeira posição que ele deu para você é pregar o que a Irmandade quisesse. Isso. Caso você não aceita isso, então pare de pregar e seja um cooperador que apenas atende e deixa para outro pregar as mentiras. Isso. Aí diz assim para mim, que eu recusei fazer, ele falou assim, que nem o Braz está preocupado em acertar, em doutrinar a igreja, né? Isso, Ele disse isso? eu entendo, irmão. Disse. O Braz não está preocupado em doutrinar a igreja? Isto que nem o Braz está preocupado a doutrinar a igreja. Aí, o que eu pensei? Quer dizer, esse irmão diz isso aí, irmão, com certeza. Ele diz, eu também diria, se eu fosse um ancião, não tivesse a claridade da Bíblia. Não tivesse, porque eu faria, até uns anos atrás, antes desse dia, eu fui contra, eu falei, não, eu fui contra o ancião, eu sempre respeitei o ancião demais. E o dia que o ancião pregou para mim a palavra de Deus, a verdade da palavra, eu desrespeitei ele. E eu não sou de fazer isso com ninguém. Eu não desrespeito ninguém, entendeu? Mas eu fiz, porque eu defendi a minha fé, eu defendi a igreja. Mas nesse dia eu estava no outro lado da situação. Então eu vejo esse ancião, todos os irmãos que foi contra eu na igreja, todos aqueles que foram contra, eles não fizeram aquilo por maldade. Como Paulo fazia na época. Paulo fazia como se estivesse fazendo algo para o Senhor. E todavia o Senhor Jesus, se encontrou com ele. Então, se o Senhor foi comigo, será com esses irmãos um dia. Entendeu? Mas a realidade foi essa. Então, eu resolvi entregar o ministério. E eu não quis também fazer reunião. Não aceitei fazer reunião, porque eu via que a coisa ia terminar no mesmo lugar que estava. Ia haver uma reconciliação, um acerto, mas a coisa ia prosseguir, porque o que estava de mim não ia ser mudado mais. Então, não adianta ficar desgastando com reunião. Nem precisa. A minha opinião já está formada dentro de mim. Bom, entendeu? Então, aí eu entreguei o meu ministério. Esta foi a causa, né? Perfeito, tá. Só parando um pouco nesse assunto, que é forte, não para mim, mas para pessoas que assistem aqui. E as reuniões que o irmão participava, não tinha evangelho? Não era exposto, não tinha pregação bíblica? Como eram essas reuniões? Era a mesma coisa do culto? Porque essas questões das reuniões, para a Irmandade sempre foi assim um enigma, né? Um segredo. O que será que acontece nas reuniões? Meu Deus, imagina, só esses homens que falam cara a cara com Deus, homens espirituais, homens de oração, homens íntimos, homens santos, né? Como que eram essas santas reuniões? Tinha a pregação da palavra? Como que era isso? Depois que o irmão conheceu o evangelho, como que o irmão via essas reuniões? Se é que o irmão pode falar, se não puder, fica em paz também. Eu não quero entrar muito dentro desse assunto, porque seria...
é bem complicado entrar mesmo aí, irmão. Seria um ambiente difícil de mexer. Até porque todo o tempo que a gente teve lá dentro, o que passar lá não passar para fora do assunto, né? Mas eu vou contar só alguns pontos-chave. Alguma coisa que me incomodou. Mas eu não quero detalhar muita coisa, não. O que me deixava um pouco depois, porque eu fiquei atendendo, irmão, uns 2 anos, já tendo conhecimento bíblico já. Fiquei uns 2 anos. Então, eu tive dificuldade nas reuniões, porque eu fiquei já dentro de mim que o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Quando o Senhor Jesus, ele, já nos últimos, final do seu ministério, ele chamou os discípulos e falou que ele ia subir ao Pai, mas ele ia enviar o Espírito Santo, o Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Então, quem é ortogado por Deus para nos guiar em toda a verdade é o Espírito Santo. E eu comecei a perceber que, na verdade, isso estava sendo tomado, esta posição estava sendo tomada pelo ministério, pelo ancião, principalmente os mais antigos. Eles que tinham toda a guia de guiar a igreja. Não pode isso, aquilo, mais isso, segura aquilo, faz isso, menos isso, tira aqui, põe ali. Então, se percebia que muitas coisas eram feitas fora da guia do Espírito Santo. E isso começou a me incomodar. Porque quem nos guia é o Espírito Santo. Então, isso aí, em respeito a muito que está ouvindo, eu tenho até vontade, até comentar mais, falar mais. Mas, do outro lado, eu acho que se essas pessoas, esses irmãos, essas pessoas que estão ouvindo, procurassem ler as Escrituras, compreender melhor, tem muitas coisas que, às vezes, por respeito ainda a muitos irmãos, que esses irmãos que estão fazendo, está lá na frente, está tudo, eles estão tudo igual eu era. Eles estão, para eles é um choque muito grande algo acontecer. Então, se Deus abrir o coração desses irmãos, Deus tocar neles, para que eles busquem a Deus em oração, as coisas mudam. Agora, é bem difícil, ficou um ambiente, a reunião ficou um ambiente para mim difícil, porque um dia eu perguntei a um irmão que estava do meu lado, na reunião, irmão, por que para apresentar, por exemplo, um batismo, por exemplo, oração do batismo, tem aqui 12, 13 anciãos, né, 14 lá, o diácono, e vai orar para apresentar para um batismo. 2, 3 anciãos, 4 anciãos, confirma aquele batismo, os restos, nenhum fala nada, fica quieto. E é dado como confirmado aquele batismo. Baseado em quê? Porque eles buscam a guia de Deus para que isso seja feito guiado pelo Espírito Santo. Mas eu questionei por que 2, 3 falam e se os outros demais ficaram quietos, por que foi aprovado aquele batismo? E esse irmão falou, não, irmão, é porque esses 2 ou 3 que falou é irmão antigo que responderam. Então, isso começou a me incomodar um pouco. É lógico que eu não entendo lá como esses irmãos fazem isso, mas fora do contexto. Para mim, é fora do contexto bíblico, já é, porque eu comecei a me incomodar com essas coisas. E eu não quero penetrar muito aí dentro, não, porque eu acho que, quem sabe, numa outra live ou outra oportunidade, porque é muitas coisas que talvez não pode... É pesada, vamos dizer assim. Bom, João, e aí? A hora que o irmão entregou o ministério, como é que foi a sua vida? Quando você foi entregar, eles aceitaram numa boa, então tá bom, irmão, infelizmente, então o irmão faz uma carta aí, assina aqui. Como é que foi a tua vida a partir dali? Não, irmãos, quando eu fiz a carta, falei para esse irmão, pedi que ele venha em casa, que eu comentei com o irmão, que eu entreguei ao ministério, eu já estava com a carta pronta. Ele não quis receber a minha carta. E, de fato, não pegou. Aí passei, eu continuei por aqui, eu não estava congregando, eu recebia a visita de irmãos do ministério, né? Diácono, vinha, porque eu tinha que voltar a congregar. Mas eu não tinha mais condição de congregar, né?
Aí, irmão, vieram os irmãos aqui novamente, e aí eu falei, irmão, eu não vou mesmo aceitar mais. Aí, não teve jeito, né? Ele pegou a carta, e levou embora. Ele levou a carta. Fugiu uma palavrinha, eu ia falar um assunto aqui, acabei fugindo. Mas aí, tudo bem. A partir do dia que essa carta foi passada na reunião e eu fiquei sem liberdade, eu fiquei sem visita, irmão. Ninguém mais me visitou, ninguém mais veio em casa, os meus amigos nunca mais vieram aqui, nem os meus companheiros do Vitória nunca mais vieram. E tem alguns que nunca, desde o dia que eu saí, que eu passei mal e vim, nunca recebi a visita deles, entendeu? Eu tive aqui, irmãos, eu tive uma dificuldade muito grande para entregar o ministério, muito grande. Por quê? Porque antes de me entregar, eu fiquei enfermo, eu já vim enfermo, não conseguia trabalhar mais, né? Não conseguia trabalhar mais, e fiquei sem trabalhar. Aí os irmãos, a piedade começou a me ajudar. Eu tinha aqui na minha casa, eu tinha um terreno, estava em construção, e os irmãos vieram aqui em casa, isso antes de me entregar o ministério, e antes de me passar mal na igreja ainda, eu estava atendendo ainda. E os irmãos trabalharam aqui na minha casa, entendeu? Trabalharam. Eles vieram aqui, trouxeram, irmão, ajudaram com mão de obra e material de construção na minha casa. Meu Deus, irmão João. Bom, é difícil. Promover que a minha situação foi muito difícil. E quando isso ocorreu comigo, esta conversão, que eu vi que a Bíblia, o Evangelho é outro. O que Cristo veio fazer é totalmente diferente do que é anunciado na igreja. E que a salvação está em Cristo, no que Ele fez, reconhecer o que Ele fez. E eu isso começou dentro de mim, irmão, só para ter uma ideia, eu passei mal, estou fazendo tratamento do coração por isso. Tanta pressão, até o médico, um médico, o cardiologista, falou assim para mim assim, você teve tenso, você vivia um momento de tensão? A minha esposa estava junto, eu não tinha tratado para ele, não comentei nada com ele. Você viveu por um tenso? Eu falei, por quê? Para o teu coração, o sintoma dele é que você ficou tenso. Aí ele pegou e falou assim, isso destruiu o teu coração. Foi o que ele disse. Destruiu o teu coração. Então, irmão, mas eu estou fazendo esse tratamento, você deixa para lá, né? Mas é só para não ter essa ideia. E um dia recebi a visita de um irmão aqui em casa, depois que eu entreguei o ministério, eu estava morando na minha casa. E os irmãos tinham feito tudo aquilo para mim. E eu entreguei o ministério, deixei a igreja. Esse irmão veio aqui, esse irmão veio aqui e falou comigo algo que, se eu sei o conhecimento e tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Ele diz para mim, esse irmão, que eu fui covarde, né? Em seguida, eu falei para ele, né? Mas ele falou que eu estava fazendo um ato de covardia. Isso pesava muito em cima de mim, irmão. Por quê? Era uma hora difícil, mas era uma hora que eu precisava fazer, entendeu? Eu precisava fazer isso daí. E eu quero agora aproveitar esta live, que o que os irmãos fizeram para mim, esses irmãos, as irmãs que vieram aqui em casa, elas trabalharam, aqui nós temos que dividir, fazer uma divisão de águas aqui. Ninguém veio fazer nada para mim em nome da CCB. Fizeram porque foi compungido pelo Espírito de Deus, pelo desejo de fazer um bem a Deus. Então, isso nada anula. E do outro lado, eu estou querendo
O que aconteceu comigo foi um conhecimento de Cristo, de Deus, o que ele fez, o que Cristo veio fazer, reconhecendo o que foi feito na cruz. Então, quando se trata de fazer um bem para nossos irmãos, trabalhar, dar um copo de água fria a uma pessoa, jamais este perderá o seu galardão. Então, tem que ser separar dessas coisas. Porque quem pertence... se nós falar assim, eu pertenço a uma igreja, então, o que pertence? Vamos falar aqui, vamos falar direto aqui. Quem que pertence à CCB? É os bancos da igreja. Teria, sim, essa é a mentalidade que teria que ter no povo. As pessoas têm que pertencer a Cristo, e defender a Cristo e defender o Evangelho. Aí, então, não ia me julgar e me tratar mal. Porque sabe que o Deus que essa pessoa serve, o Cristo que essa pessoa serve, e o prazer que estiver de vir na minha casa me ajudar, é o mesmo Deus, o mesmo Cristo que eu sirvo. Então, nós somos o mesmo povo. Porém, estão dentro de uma igreja. Agora, quando se defende uma igreja, aí o que acontece? Parece que separa. Quem pertence à igreja é os bancos, o órgão, a conta do banco, é essa aí, entendeu? Nós somos filhos de Deus e cristãos. Nós temos que separar a igreja. Mas por que esses irmãos agem assim? Por causa da cultura da igreja. Entendeu? Isso é só Deus para apoiar isso, esclarecer. Então, eu sofri muito. Hoje eu olho esses irmãos, e todos esses irmãos, eu tenho eles, eu considero como meus irmãos, porque eu vou saber que jeito que eles criam. É meus irmãos, pode estar num lugar que ainda Deus vai esclarecer. Porém, se é filho de Deus ou não é eu que vou julgar isso, é Deus. Porque o Filho de Deus nasce na compreensão do Santo Evangelho. E, de repente, muitos estão lá, vieram por esse caminho. Então, não compete eu julgar. Compete eu saber que ponto que eu vou estar na presença de Deus. Irmão João, e aí, quando o irmão saiu, o irmão queria uma igreja que pregasse esse evangelho, o irmão, não, eu vou ficar desigrejado, vou servir a Deus em casa aqui. Como é que foi esse momento aí? O irmão tinha conhecimento de alguma igreja bíblica? Como que foi esse processo de conhecer uma outra igreja, procurar igreja? Porque muita gente sai da congregação e sai com aquela sequela CCBana. Se a congregação que era graça e eu vi que ela me enganou, então nada mais presta. Vou ficar em casa, vou servir a Deus em casa. Como é que foi isso pro irmão? Não, eu nunca passou pela minha mente ficar desengrejado, não. Até porque quando eu estudava a Bíblia, eu falei para o irmão que eu fiz esse curso lá foi falado da pessoa querer ser desigrejado. E falou da necessidade de se viver como igreja. Porque a igreja ela tem que viver, a igreja na terra, ela tem que viver como igreja para professar Cristo, o Messias. Então, precisamos de uma igreja. Eu procurei uma igreja, eu não conhecia uma igreja bíblica aqui, na região, assim, que tivesse compromisso com a Bíblia. Aí, o que eu fiz? Eu procurei na internet, procurei lá, assim, igreja bíblica reformada. E seria da reforma. Muitos pensam que a reforma é aquilo que eu falei no começo, né? Então, a reforma foi resgatar a Bíblia da Igreja Católica. Aquilo foi uma reforma, só para alguém ter uma noção do que é reforma. Quando eu escrevi lá, como eu escrevi assim, Igreja Bíblica em Londrina, buscou a CCL, porque é Comunidade Cristã de Londrina. Então, a palavra que eu digitei, Londrina, puxou a CCL. E quando puxou a CCL, eu liguei lá na CCL e falei com o pastor. E conversei e marquei uma reunião com ele. Então, aí eu já tinha um conhecimento básico do que deveria ser uma igreja que eu queria estar congregado lá.
E eu comecei, antes de ir lá, eu comecei a assistir os cultos da CCL online. E aquilo encaixou com tudo. Eu vi que era a Bíblia sendo pregada, a palavra expositiva, era aquilo que eu queria ouvir. Palavra é conhecimento, como se fosse, eu estivesse estudando a Bíblia, os cultos fosse para mim um estudo bíblico. Era isso que eu queria aprender. Aí eu procurei ele e fiz as minhas perguntas, né, que eu tinha que fazer, todas as minhas dúvidas eu passei para ele, e foi muito bem a conversa, foi muito boa a conversa, e uma coisa que eu queria ouvir dele, seria, porque a gente, quando estava na congregação, seria a igreja exclusivista, só ela. Fora dela não tem salvação. Eu fiz essa mesma pergunta lá. Eu falei, se eu vim para cá, é só aqui também que se salva? Aí a resposta foi totalmente fora. Eu falei, não. Aí eu vi uma palavra dele que me ajudou muito. A igreja... nós temos que estar unidos como igreja. Mas tem um grupo aqui com um nome, tem outro grupo lá com outro nome, lá com outro nome, mas todas elas têm que ter compromisso com as escrituras sagradas e ter a palavra, a verdade pregada, a Bíblia pregada. Não importa qual é a igreja, o nome da igreja. Aí eu me identifiquei muito bem com a igreja, né? Eu lembro muito bem desse dia, viu? Porque depois que você saiu da reunião com ele veio falar comigo, falar assim, Fernando, veio um cooperador da CCB aqui querendo saber da igreja. Eu falei, Londrina? Cooperador de Londrina procurando igreja reformada? Sim. Ele disse que assiste todos os cultos e que vai entregar o ministério e não sei o quê. Falei, me fala o nome dele agora. Ele falou, não fala. Ele pediu segredo, eu não vou falar. Não, você vai falar, não vou falar. Você vai falar, não vou falar. E ele não falou, rapaz. Enquanto você não apareceu na igreja, Monjão, ele não falou. E aí eu coloquei um apelido no irmão. O irmão era o operador Mr. M. Nós não tínhamos ideia de quem que era. Aí eu perguntava pro Marco, ô Marco, e o cooperador Mr. M lá? Ele já saiu ou não? Não, ainda não. Eu fiquei imaginando todos os cooperadores. Eu falei, dessa igreja não pode ser, dessa igreja é esse, Marco? Não, não é esse. Dessa igreja não pode ser, dessa igreja... E não acertamos, meu João. Não acertamos, rapaz. Só fui te conhecer quando você apareceu lá, viu? Então, foi uma decisão difícil, irmão. Foi uma decisão difícil, porque eu digo para os irmãos, mesmo tendo toda vamos lá, vou falar assim, desprezo mesmo, né? Mas irmão, eu quero ser sincero para o irmão. Irmão, se eu tivesse do lado deles e não tivesse a luz da palavra, a revelação que Deus deu, as escamas caídas, eu ia fazer a mesma coisa. Nenhum, irmão, eu não consigo condenar ninguém deles, eu não consigo ficar com raiva de ninguém deles, irmão. Deus conhece o meu coração, entendeu? Aí eu lia, o Senhor Jesus, tudo bem, quando o Senhor Jesus falou assim, Pai, perdoa estes porque eles não sabem o que fazem, então ele é Deus, ele tinha condição de fazer isso, mas Estevão falou isso. Então, quando eu li essa parte, mesmo estando lá na CCB, falei, meu Deus, como é que esse homem pode falar isso? Pai, perdoa estes, eles não sabem o que fazem. Hoje, irmão, eu não cabia, como eu podia falar aquilo, mas hoje eu falo isso, eu saio do coração, sem ter nenhum tipo de... Eu não sinto tristeza, irmão. Eu sinto alegria do meu sofrimento hoje, do meu desprezo, eu sinto alegria por estar fazendo isso, porque eu estou defendendo o Evangelho. Mas eu não consigo condenar ninguém. Eu sei que Deus pode, amanhã, abrir a mente desses irmãos, porque se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa. Porque eu agi assim contra o ancião. Isso é uma o ancião que veio pregar o Evangelho para mim.
Isso é uma doutrina que nós cremos, que é o sola gratia, né? Foi somente a graça que fez isso conosco, né? Nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. Pelo contrário, né? Deus escolheu as coisas loucas e vis e desprezíveis deste mundo. Então, o que aconteceu com nós foi graça, absolutamente graça. O irmão não é melhor do que a Irmandade do Jardim Vitória. Não é. Foi graça. Se o irmão viu a beleza do evangelho hoje, foi a graça de Deus, não foi o teu livre-arbítrio, não foi a tua intelectualidade, não foi a tua perspicácia, foi graça. Né? Então, a mesma misericórdia que nós tivemos, que Deus teve de nós, é essa misericórdia que nós devemos ter. E misericórdia se expressa pregando a verdade a essas pessoas que estão nas trevas onde nós estávamos. Bom, João, e o senhor foi batizado na comunidade cristã de Londrina? Como é que o irmão vê essa situação? Porque isso é uma blasfêmia muito grande, né? Batizar de novo. O irmão foi batizado e como que o irmão vê esse assunto? Irmão, eu fui, sim, batizado, mas eu demorei um pouco. Não... pouco da enfermidade também, porque foi marcado, acho que foi marcado um batismo, eu estava junto. Não, eu estava marcado o meu nome lá, né? Mas não pude ir. Mas por quê, irmão? O que me levou ao batismo? Certo, isso que eu quero saber, mano. O que me levou ao batismo? Por que eu não usei o batismo que era batizado? Por quê? Eu vou explicar, vou tentar explicar isso aí. Vamos voltar lá em Efésios 1, 13 e 14. Por isso que eu falei para frisar bem aquela palavra depois. Depois. Não pode ser antes, é depois. Depois que ouviste o evangelho da vossa... depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa salvação. Então, depois vem aí, juntando lá isso daí, ali não fala do batismo, mas lá na frente fala, depois Marcos diz assim, no capítulo 16, versículo 15 e 16, ide a todo mundo pregar o evangelho. Sim. Todo aquele que crer, vai lá, volta lá lá em Efésio, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo ele crido. Depois que crer, é depois que ouviu a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação. É somente aí que nós que nós somos nascidos de novo. Então, quando nós cremos e for batizado, para descer do batismo, ou para ser batizado, o batismo não vai perdoar pecado para nós, não perdoa mais pecado. O batismo é um símbolo daquilo que ocorreu, é uma confissão pública daquilo que ocorreu internamente já no nosso coração. Então, nós vamos descer ali, vamos batizar nas águas, ou passar pelo batismo, já como filho, já salvo, como filho. Esse batismo que eu tinha, não foi um batismo nessa condição. Foi um batismo que eu carregava ainda em mim, que eu ainda não criei, não foi na verdadeira palavra, não foi no verdadeiro evangelho da vossa salvação. Eu não tinha crido nada. É como ocorre nos dias do batismo. Chama o hino, o povo se emociona, aqueles jovens se emocionam e vai e faz a filha para ser batizado. Essas pessoas estão totalmente fora do que a palavra diz. Então, quando eu recorria no meu evangelho, quando eu fui evangelizado, eu vi que não me encaixava em 1 Coríntios, Efésios, capítulo 1, no versículo 13 e 14. Quando eu obedecia, ou quando eu conheci o evangelho, isso veio depois. Então, de lá até aqui, eu não tinha ainda feito um concerto com o Senhor, como é as Escrituras Sagradas. Agora que eu conheci o evangelho, agora que eu vi a verdadeira palavra de Deus e o evangelho da vossa salvação, agora que eu criei. Aí eu fiquei, então, agora fora do que a Bíblia diz. E não está escrito lá que qualquer tempo que eu crer, eu posso ser batizado. Eu posso batizar hoje e daqui a uns tempos eu creio quem que é o Senhor Jesus.
Não, porque aí está fora. Não sei se o irmão está compreendendo. Claro. É depois que nós cremos, reconhecemos Cristo, aceitamos Ele. Aí sim que nós vamos passar pela confissão. E batismo é confissão pública, é confessar que está aceitando Cristo. Não é simplesmente chegar lá, desce nas águas e sobe. Ele tem que ser indagado. Você crê que Cristo te salvou, você está aceitando a Cristo, aquele que morreu na cruz, entendeu? Por aí vai, nós estamos confessando que aceitamos Cristo, entendeu? Então, perfeito. Eu batizei por esse entendimento, e que é um atendimento correto segundo as Escrituras Sagradas. Porque eu estava correndo um risco muito grande, porque, veja só, vamos pegar a palavra de Deus aqui, a verdade, a palavra de Deus é verdade. Ela é verdade e não tem nela nenhum erro. Se uma pessoa, ele passa por um batismo, que ele não creu em Cristo, não reconheceu Cristo, foi uma sensação que creu, esse batismo se torna diante de Deus sem valor nenhum. Ele continua 30, 40, 50 anos ali dentro, como qualquer pessoa, que ele é um religioso. Lá na frente, ele ouviu o Evangelho, creu no Evangelho e aceitou, agora que é hora dele fazer um concerto com o Senhor. A vida então, essa foi quando nós cremos no Evangelho, não quando eu batizo. É isso, irmão João? Não entendi. Não entendi, irmão. A nova vida, a vida espiritual, a vida em Cristo, ela começa a partir do momento que eu crio no Evangelho, e não no momento que eu batizo nas águas de qualquer denominação aí. É isso que o irmão está dizendo, né? Isso, exatamente. Perfeito. A vida, segundo as Escrituras Sagradas, é quando você recebe o que Cristo veio fazer na cruz, a missão, aceita Ele, aceita o que Cristo fez, cai sobre si toda a morte, todo o sofrimento de Cristo, toda a sua missão salvífica, seu sofrimento de tudo que Ele fez, pegou nossos pecados, levou, pagou na cruz, aí nós recebemos isso daí, como aceitamos Cristo, o que Ele fez. É daí para frente que nós se tornamos filhos. Até então, se nós não reconhecemos Cristo, não conhecemos Cristo, continuamos sem conhecer. Não importa se nós vamos ser batizados ou não. Perfeito, irmão João. Irmão João, e a tua esposa, ela caminhou com você nesse processo? Ela creu no Evangelho? Como é que foi aí com a família? Então, ela sempre me deu apoio, irmão. Sempre me deu apoio. Mas ela caminhou um pouquinho atrasadinha de mim. Entendeu? Mas ela me deu apoio, eu conversava com ela, eu vivia do lado dela, ela trabalhando, eu explicando, entendeu? E hoje ela está comigo, se batizou também, nós estamos juntos, Deus fez uma obra de conversão mesmo, ela compreendeu. Foi muito difícil ela deixar o uso do véu, porque é difícil aí, né? Tem aquela, não posso orar sem véu, porque Deus não vai ouvir a minha oração. E nós sabemos que Cristo fez tudo, não que Cristo usou o véu, não é assim que nós quer dizer, mas Cristo fez tudo que nós tínhamos que fazer para se salvar, Ele fez. Não é salvação mais véu, salvação mais ósculo, salvação mais isso, salvação mais não pode isso, salvação não pode aquilo, não. Cristo nos salvou e acabou. Ele perdoou, nós temos que crer que Ele perdoou o pecado passado, presente e futuro, Ele nos salvou. Não sei se vai dar tempo, irmão, não sei como é que está o horário do irmão aí, da live, mas eu só quero pôr uma palavrinha aqui que talvez vai ajudar. 7 horas eu preciso levantar, irmão. Então, se o seu irmão puder encerrar antes das 7 da manhã aí. Ah, é? Então, veja só. O que eu estava comentando com o irmão antes? O irmão está falando da tua esposa aí, do caminhar dela junto com o irmão. Sim, é verdade. O que Cristo fez por nós, Ele fez completo. Completo. Nós não temos que fazer mais nada para se salvar. Isso para juntar na resposta do batismo. Ele não fez mais nada. Nós não precisamos fazer mais nada para se salvar.
em matéria de salvação, porque Cristo fez. Aí alguém pode dizer assim, mas se pecarmos? Nós pecar, porque o pecado, nós vamos pecar mesmo. Paulo disse isso daí. Paulo falou que o que ele queria fazer, não conseguia, o bem que ele queria fazer, não conseguia, mas o mal estaria sempre ao teu lado. E João disse, se nós falar que não pecamos, nós estamos mentindo a nós mesmos. Porém, a graça de Deus que nós recebemos, nós não temos mais, não é imputado em nós mais a culpa do pecado. Foi tirado este poder, porque nós não vivemos mais debaixo da lei, onde a lei tinha força de punir. Cristo foi morto e punido por nós. Porém, agora nós vivemos na presença de Deus, não com a liberdade de pecar, mas se pecarmos, nós temos o perdão de Deus. Agora é aí que eu quero entrar, irmãos. Alguém pode falar assim, mas se nós pecar, tem que perde a salvação. Vamos então imaginar o seguinte, não existe perdão de pecado se não for derramamento de sangue, se não tiver derramamento de sangue. O pecado, para ser perdoado, alguém tem que derramar sangue. Isto é uma prova que nós não pecamos mais. Nós pecamos, sim, mas não é mais imputado os nossos pecados, porque Cristo nos perdoou. Isto que nós temos que entender isso daí. Então, nós somos perdoados em Cristo. E lá em Efésios, no capítulo 5, 22, que me ajudou muito a compreender isso, o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, paz, e vai até o final, que são 9 as virtudes. Então, qual que é as boas obras que nós temos que cometer hoje? Não é eu não posso fazer isso, eu não posso ir ali, eu não posso fazer mais isso. É porque se for, você não pode fazer mais isso. Perde a liberdade, perde isso. Veja só, quando o Espírito Santo habita em nós, nós passamos a produzir o fruto do Espírito Santo, que está lá também em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Deus preparou as boas obras para nós. Está lá essas boas obras em Gálatas 5, 22. Se eu pratico o amor vai me gerar gozo. O amor mais o gozo me traz paz. E por aí vai, na sequência. Paulo não colocou esses 9 atributos aleatoriamente. Ele colocou exatamente como o número 1 até o número 9. Não pode pegar o número 3 e colocar na frente do número 1. Porque quando se falamos do amor, por isso que tudo está tem os seus fundamentos no amor. Quando eu pratico o amor, isto gera dentro de mim gozo. O amor gerando gozo, eu vou ter paz. Por aí, se nós ajuntar isso daí, nós vamos completar até no último, que é domínio próprio. Isto é o fruto do Espírito, isso é a vida do cristão na terra, é dentro disso daí. Então, quem vai pecar? Ninguém vai sair por aí pecando. Quando nós estamos, por isso que Paulo diz lá, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Se nós estamos andando em espírito, nós não vamos produzir o pecado. É muito longo se nós formos detalhar. É só mais para ter uma introdução, para que nós compreendamos melhor o que Cristo veio fazer por nós. Maravilha, meu João. Tem que fazer uma live de estudo bíblico aqui com o senhor, viu? Traz um tema aí para nós. Destrinchar aqui. Bom, João, muito boa a live. Creio que foi enriquecedora. E muitos irmãos estão passando nesse processo aí. E saber aí da história do irmão pode ser encorajador. Maravilha o poder do evangelho para transformar corações e nos arrancar de lugares tenebrosos. Irmão João, alguma coisa para falar, alguma coisa para acrescentar, alguma pergunta que eu esqueci? Irmão, eu gosto um pouquinho de falar, sabe? Eu não sou muito de falar fora da palavra de Deus, mas eu tenho uma prova, acho que Deus me deu, que eu gosto de falar da palavra. Eu falo prova porque às vezes eu falando muito eu tiro liberdade do outro, sabe? Mas eu gosto de falar. Então, se for para nós conversarmos, da minha parte, nós continua. Mas eu acredito que
tem outras oportunidades, se o irmão quiser fazer. Não, né, irmão, pode, que nós vamos estar juntos, né? Sim. Podemos marcar uma outra, aí é bom que ver. Tá bom, João, vamos marcar sim, se Deus quiser. Beleza, irmão João? É isso mesmo? Tem mais alguma coisa que o irmão esqueceu de contar? Já dá Não, eu acredito. Nós live. O que o irmão diz para esses irmãos que estão nesse processo aí, que conheceram o evangelho, estão dentro da congregação, estão com medo, estão assustados? O que o irmão tem a falar para eles? Então, irmão, vamos ver que nós temos que falar, nós temos que ter argumento bíblico para poder falar e mostrar, né, dentro das escrituras, o que nós vamos falar. Por exemplo, esses irmãos que estão aí na igreja, muitos deles têm um conhecimento, mas espera por uma reforma na igreja. Tem muitos irmãos que fazem canal procurando reforma na igreja. Biblicamente, no histórico bíblico narrado nas escrituras, Deus, o Senhor Jesus, mostrou sempre algo que se destrói e faz de novo. A começando do vaso do oleiro, lá, em 18 Jeremias. Deus mostrando para Jeremias, foi lá, o vaso que ele foi fazer, cumpriu com Israel, um vaso que quebrou. Ele pegou aquele vaso depois de quebrado e fez um vaso novo. O Senhor Jesus, em 9 de Mateus, nos versículos 16 e 17, diz assim, o Senhor Jesus falando ao judeu, não colocai remendo novo em vestes ou panos velhos, porque vai se romper. E depois, no 17, diz, não colocai vinho novo no odre velho, porque ele se rompe também. Por quê? Porque o vinho, ele vai fermentar e vai expandir este odre. Se for um odre novo, então ele tem a elasticidade ainda naquele material do couro, que ele pode acompanhar a fermentação do vinho. Então ele não se rompe. Mas se pegar um vinho novo, colocar no odre velho, ele vai se romper. O tecido é a mesma coisa. Então, às vezes, espera, vai arrumar a igreja. Já veio no tópico de ensinamento este ano, que os irmãos já considerou que a salvação está em Cristo, unicamente em Cristo. Não sei se o irmão já viu esse tópico de ensinamento aí. Já está mostrando. Então, muitos irmãos ficam lá dentro aguardando que se arruma. E o Senhor Jesus, quando ele diz isso, do ouro, do pano, ele falou com o judeu. O judeu estava todo contaminado com as doutrinas, os ensinos dos fariseus, de homem ali entre o judeu. Então ele estava dizendo mais ou menos assim, é impossível que pega o que eu vim fazer, a minha missão, o que eu venho trazer, e eu fazer um corpo só com os judeus. Não tem como fazer isso daí, porque vai se romper. Então, o que ele veio fazer? Ele veio cumprir a lei para iniciar uma nova etapa. Então, não adianta, se for os irmãos querer arrumar a igreja, vai romper a algum lado que o povo não vai entender isso daí. Tem condição de, o único jeito, seria biblicamente, dar uma palavra, não que é o caminho correto também, porque o melhor caminho é evangelizar. É o evangelho que tem que produzir filhos de Deus. Então, o que vai acontecer? Os reis no passado, Josias, o rei Josias, quando ele percebeu, que ele viu que não estava sendo colocado em prática as leis, ele mandou o sumo sacerdote, que acharam, né, porque foi Abiatar, não sei, que encontrou, não lembro agora, quem foi lá que encontrou o rolo da Bíblia, guardado cheio de poeira lá dentro. Quando Josias pediu para que lesse,
ele se rasgou as suas vestes e cobriu de cinza e convocou todo o povo diante do povo e fala, agora nós não estamos servindo a Deus, nós estamos deixando de servir a Deus, precisamos servir a Deus. Então isso seria um exemplo, para arrumar, para falar assim, eu vou ficar na igreja e esperar que um dia você vai arrumar. Isso já não seria certo. O Senhor Jesus, quando chamou os discípulos, seus apóstolos, aquele era para sair na hora com ele, não tinha que esperar. Então, irmãos, o que vai acontecer? Só tem um meio de zerar tudo e começar de novo do evangelho. Primeiro pregar o evangelho, reconhecer, irmãos, nós erramos, nós estamos fora, tudo que nós fizemos estava errado, não tinha condição, nós tiramos muitos irmãos que não era correto tirar, fora das escrituras, fora dos contextos bíblicos, então nós vamos arrumar isso daqui, tem que ser do zero, evangelizar todo o povo. Agora, o que vai acontecer com isso? É complicado. Agora, arrumar, colocar remendo novo e pano velho, só vai dar problema. Porque se um sai, já dá problema, imagina lançar ensinamentos novos, onde o povo não está preparado biblicamente para receber. Então tem que ir no seu evangelho. O evangelho se encarrega de criar filhos, de produzir filhos. Nasce os filhos de Deus, ouvindo o evangelho. Seria, irmão, para esses irmãos que eles estão aguardando, procure ler a Bíblia, ler as Escrituras, não fique, por exemplo, defendendo sem conhecer Bíblia. Eu tenho certeza que vai chover de comentários negativos. Vai ter. Mas esses irmãos que vão fazer os comentários negativos, ele optou por defender algo sem ter fundamento bíblico. Então, seria bom primeiro procurar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar as Escrituras, estuda a Bíblia, ela vai esclarecer e ela vai gerar em nós a conversão. Ela vai tirar as escamas dos nossos olhos. Mas se nós começar a ficar defendendo alguma coisa que é fora das Escrituras, nós estamos concordando com aquilo. Veja o que está escrito lá em 2 Pedro, no capítulo 2. As heresias sendo pregadas, as coisas sendo pregadas ao contrário à palavra de Deus, começa a gerar ali dentro pessoas que depois, quando é pregado o verdadeiro evangelho, não é aceitado mais o verdadeiro evangelho. É blasfemado diante do povo. E as pessoas que estão ali, esses pregadores que estão ali, estão negociando, fazendo negócio com o povo. E muitos seguem esses seguidores. Então, são coisas para nós ler a Escritura e compreender. Antes de nós falar alguma coisa, ou comentar, não, esse irmão está agindo errado, tudo, procure ler as Escrituras, ler a Bíblia. Eu falei a minha situação. Para mim, talvez covarde para mim seria se eu continuasse onde eu estava, porque eu não queria desagradar ninguém. Aí sim eu seria um covarde. E Deus não se agrada dos covardes. Mas eu, baseado nas Escrituras, eu abracei esses irmãos. Sei que esses irmãos que me ajudaram, eles fizeram algo em prol de Deus, do Senhor. Agora, quanto o conhecer da Bíblia, Deus vai fazer todos aquele que pertence a Ele um dia conhecer as Escrituras Sagradas. Não sei se eu vou compreender ou tem falei alguma coisa aí que eu não acho que está fora. Gostei do seu adendo a quem luta por uma reforma na CCB. Muito bom. Bom, João, então nós vamos encerrar a live. O irmão, se puder despedir do povo aí, a maior parte do tempo com 250 pessoas aqui, há 2 horas nos ouvindo, é um bom público. Bom, se o irmão quiser, se despede do povo aí e vamos encerrar. Então, eu quero agradecer esses irmãos, esses que permaneceram até o fim, porque tiveram interesse de ouvir a live. E isso é muito importante, porque o apóstolo Paulo diz assim, o crer vem pelo ouvir, e o ouvir vem pelo falar. Mas se não falar, quem o crerá? E nós falamos. Uma coisa eu tenho certeza, esses corações
que estavam aí ouvindo, estão ouvindo ainda, aquele que Deus tem plano de salvação nesses corações, isto pode ser amargo como fel nos vossos paladares, mas depois isso vai se tornar doce como mel, como hoje está acontecendo no meu coração, no coração do meu Fernando, e outros muitos que não tiveram coragem, não. Foi mesmo Deus e o Espírito Santo trabalhando para que nós tivemos força de tomar essa posição que tomamos. E eu agradeço a todos e Deus abençoe a todos vocês. Muito bom. Irmãos, que maravilha, né? Que gostoso ouvir a história do Monjão, ouvir o Evangelho, e que transformação poderosa que só o Espírito Santo pode fazer em nós. Quero agradecer os irmãos que permaneceram aqui, que assistiram. Não esqueça de dar o joinha. Quero agradecer os irmãos que contribuíram também aí, ajudando o canal, Mon Rubens, Mon Emerson Fernandes, Mon João Matias, Mandelaide, Mon Dário. Deus abençoe muito vocês. E Deus abençoe os irmãos que sempre ficam aqui nos comentários ajudando aí aqueles que têm perguntas. Irmão João, Deus abençoe. Vamos marcar para fazer mais live falando da palavra, tá bom? Deus abençoe, foi uma alegria ter o irmão aqui. E uma boa noite para o irmão, uma boa noite para todos os irmãos aí. Fiquem na paz de Deus. Eu estou à disposição. Quando o irmão quiser, estamos à disposição. Então tá bom. Deus abençoe, meu irmão. Até. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Amanhã tem live, 3 horas da tarde, hein? Quero ver vocês todos lá. Amanhã é live sobre o trabalho, o cristão e o trabalho. Eita, santo Deus. Espero vocês lá. Até, gente. Fiquem com Deus. Amém.